Boa noite. Estamos aqui hoje para mais um papo integrativo da Health 5D. Hoje nós vamos ter uma live com a nutricionista Natália Ferreira e ela vai falar sobre alimentação e transtorno do espectro autista. Mas antes, eu vou falar um pouquinho aqui da Health 5D. Para quem ainda não conhece, eu sou Larissa Cohen, sou nutricionista, uma das idealizadoras da Health 5D, que é uma comunidade de saúde integrativa, onde você pode encontrar profissionais da área da saúde integrativa. Você pode também se cadastrar como profissional da área da saúde integrativa e você pode ser apenas por exemplo, um cliente que está querendo ser tratado pela saúde integrativa. E aí ali você encontra os profissionais que podem esse tratamento da saúde integrativa, tá? Então, nós temos no site, gostaria que vocês, se pudessem, entrassem no site. O site é www.health5, né, número 5d.com.br. Para facilitar, porque às vezes a gente precisa soletrar, né? A gente também pode acessar por www.saude5d.com.br. E lá, se você é cliente, se você não é profissional, você pode se cadastrar para receber nossos avisos de lives, para receber avisos de conteúdos, de cursos. E se você é profissional, você pode se cadastrar como profissional. Ali você vai colocar os seus dados profissionais, você vai inserir também uma foto sua, inserir um comprovante de atuação profissional e colocar uma descrição da sua bio e o que você gostaria de divulgar da sua área profissional. E além disso, como profissional, você pode acessar a nossa área de assinaturas, de planos, né, para fazer também a sua divulgação. Então, a Health 5D também se propõe a ajudar aquele profissional que não tem muito vínculo, né, com as redes sociais, com a informática, a se posicionar nesse mercado digital. Então, se você é profissional, você vai fazer o seu cadastro e você vai encontrar lá o link para os planos de assinaturas. Né? Ali você tem 2 tipos de planos de assinaturas com os detalhes do que eles contemplam. Então, dado esses recadinhos, eu vou chamar a minha convidada, vou chamar aqui a Natália, para ela conversar com a gente sobre o transtorno do espectro autista. A gente está agora perto do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Tudo bem, Natália? Olá. Acho que o seu áudio não está saindo. Tá ouvindo bem agora? Agora tô. Tirei do... Então, Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, boa noite. Natália, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, do que você faz, da sua atuação, para a gente começar esse bate-papo. É um prazer estar aqui na live com vocês, iniciando aí o mês de abril, né, que é o mês de conscientização do autismo. Eu sou nutricionista há algum tempo e eu trabalho especificamente hoje na verdade, eu trabalho com o público materno e infantil, mas a minha maior demanda é com crianças dentro do espectro autista, mas também atendo bastante crianças seletivas, dentro e fora do espectro, seletivas alimentares, mas também atendo gestantes, né? Quem quer se preparar para a gestação, pós-parto, adolescentes, crianças em geral com alguma questão, né? Que seja necessário aí a nutrição. Na verdade, sempre é necessário, a gente ainda não tem muito
esse reflexo, né, de pedir um nutricionista para nossas crianças. Geralmente a gente foca na nossa saúde adulta, né? Mas as crianças também precisam de atenção porque é um momento de desenvolvimento muito rápido, né? Então a nutrição é super importante nessa fase. É isso, e a gente tem visto hoje em dia um aumento, né, bem expressivo. Eu peguei uns dados que não são muito atualizados de 2025, mas são de 2 anos atrás, em que se fala que o transtorno do espectro do autismo atinge de 1 a 2% da população mundial. E no Brasil a gente tem mais de 2 milhões de pessoas, né, com transtorno do espectro do autismo. Então, para a gente iniciar, né, como você tem uma experiência muito grande nessa área, né, eu acho que você foi se aprofundando, né, nessa área que, inclusive, tem vários desafios, né? Eu queria que você começasse a contar um pouquinho por que você se motivou para iniciar esse teu aprofundamento nessa área. Perfeito. Então, eu comecei Eu sempre me interessei, desde a graduação, em estar fazendo a mais do que a grade da graduação. Então, eu fiz muita iniciação científica e meio que estava, né, ali, o que eu quero, o que eu não quero. E aí, no final das contas, eu achei que tivesse me encontrado com a nutrição esportiva. Mas aí, coincidentemente, eu já fiz o meu mestrado com adolescentes, então eu já tinha entrado nessa parte mais voltada para a parte esportiva. E aí, mas o meu foco era aquela coisa desportiva. E aí, quando eu terminei o mestrado e me lancei no mercado de trabalho, eu acabei parando dentro do Fernandes Figueira. Natália, eu acho que está falhando um pouco. Natália, eu acho que tá. Era muito. O áudio está falhando um pouco. Eu tá com Tá me vendo? um Tá me ouvindo? posicionamento bom de Wi-Fi, de Ou internet. você ficou. E agora acho Você que também ficou para mim. sumiu. Tá melhor agora? Natália, acho que agora a gente. Deixa eu tentar chamar aqui a Natália. Acho que a gente pode tentar reconectar. Caiu. Então a gente vai tentar reconectar. Vamos ver se a Natália entra aqui de volta. Já convidei a Natália novamente para ela poder entrar de volta. Vamos ver se ela consegue se posicionar num local, né, que tem uma internet que esteja mais adequada para a gente poder continuar. Foi? Voltou? Voltamos? Natália, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Natália? Não tá, acho que não tá indo. Então, eu vou falando um pouquinho aqui da Natália, né? Que a Natália, ela é nutricionista, ela tem um mestrado em nutrição, ela é autora, né, de livros sobre seletividade alimentar
ela é terapeuta alimentar e também ela atua como tutora de nutricionistas que querem se especializar nessa área de transtornos do espectro do autismo. Então, para profissionais também que queiram ter um aprofundamento com prática, né? A Natália também é tutora, né? Então é interessante entrar em contato com ela, quem se interessar por essa área, né? Hoje em dia a gente está vendo que realmente cada vez mais aumenta, as estatísticas aumentam e a nutrição tem uma importância enorme. Agora, eu vou aguardar ela aqui de novo para a gente poder falar da nutrição, porque realmente tem uma abordagem, ter uma abordagem nutricional nesse tipo de paciente é um divisor de águas, né? Então, é um divisor de águas na vida do paciente, se ele é criança ou se é adulto, e também, quando é criança, na vida dos pais. Então, por isso que a nutrição, ela mostra resultados muito interessantes quando bem aplicada. Então, não é simplesmente fazer retiradas, né, como se faz, fazer retiradas de repente só do glúten, fazer retirada, mas não saber como recolocar. Então, é interessante, a Natália vai contar um pouco para a gente sobre isso. Voltou, né, Natália? Acho que agora ficou bem. Ih, caiu de novo. Vou puxar ela novamente aqui. Vamos lá, às vezes é assim mesmo. Esse horário é um horário mais concorrido, né, da internet. Então pode ser que a gente tenha, às vezes, uns altos e baixos aqui nessa live. Vai dar certo, vai, com certeza vai dar certo. A gente está aqui só aguardando um pouquinho. Natália já está aqui, mas na internet dela, que eu acho que não está entrando direitinho. Caiu de novo e a gente vai tentando puxá-la para a gente dar continuidade. Vamos lá, mais uma tentativa aqui para a gente poder. Um assunto tão interessante, né? E infelizmente a gente está tendo esse problema. Natália, entrou de novo. Estou vendo você aqui. Espero que você esteja me ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tá sem Nossa senhora, áudio. tô com a Tô. internet aqui de todas as maneiras. Tá me ouvindo? Tá Mas muito vamos ruim. continuar aqui. Ele tá falando que tá com Vamos problema de ver carregar o se a gente vídeo. consegue. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Eu também, só tá falando que tá com dificuldade de carregar o vídeo aqui, mas se tá indo, vamos continuar. Tanto o meu celular como o iPhone. Não sei se é o Instagram que tá Pode cheio ser, também. é isso que eu estava comentando, que esse horário é um horário concorrido, né? 8 horas é o horário das Nas lives. vidas. Então, vamos. Você estava falando por que você escolheu, né? Que você começou na nutrição esportiva, mas aí depois você fez um trabalho de conclusão de curso, né? Que você já trabalhou com adolescentes, e aí você foi se. Isso, trabalhei. O mestrado foi com adolescentes. E aí depois comecei a trabalhar no Fernandes Figueira, que é um hospital referência no Rio de Janeiro de crianças, né, graves. E aí dali eu não saí mais das crianças. E eu não sei porque o espectro autismo sempre, o autista sempre chegava em mim, e aí eu ainda relutei, mas depois eu mergulhei porque é bem complexo, né? E a gente tem que estudar bastante porque é uma doença metabólica. Você tá me Tô te ouvindo? ouvindo. A sua imagem tá parada, o áudio Ai, não tá tá tudo. vindo. Tá tudo travado aqui para mim. É uma questão metabólica, né? Então são muitas questões.
que a gente precisa estar aprofundado para fazer um tratamento. E aí, depois eu me especializei mais ainda na pós-graduação de tratamento integral do TEA e TDAH, da doutora Tiele, que foi maravilhosa também. Algumas outras pessoas, né? Referência, nutricionistas de referência nessa área. E continuei estudando a parte da terapia ocupacional, né, para a gente entender como que a gente intervém, como faz diferença para a gente nutricionista. E sou apaixonada em ajudar e como que a gente consegue influenciar na qualidade de vida dessas crianças, né? Não existe cura, não existe cura pela nutrição, não existe cura para o espectro, né, para o autismo, mas a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida a partir da nutrição, né? Então a gente tem que estar inserida nesse contexto aí com toda certeza. E assim, já vamos entrar logo no assunto, né? Para a gente poder aproveitar que você está aí, conseguiu voltar de uma vez. O que você vê assim de grande influência da alimentação no comportamento das crianças, né? Tanto quanto elas chegam para você e com as suas intervenções depois, como que ficam? Isso é uma questão muito forte, né? Porque a gente, como nutricionista, a gente consegue. Então, ela foca muito no reparo do intestino, né? Então, a gente trabalha muito a parte intestinal, né? Tanto você também, que é da integrativa, faz isso também, com certeza. E o intestino, ele tá conectado com o cérebro via ali nervo vago, e tudo que acontece no intestino passa informação para o cérebro. Então, se o meu intestino está inflamado, meu cérebro vai fazer uma neuroinflamação. Da mesma forma que o que está no cérebro passa para o intestino, né? Já que a gente pode perceber isso pelas doenças, pela síndrome do intestino irritável. Então, eu fico ansiosa, nervosa e tenho os eventos gastrointestinais, né? Então, essa comunicação, ela é assim, né? Muito forte. Então, se eu consigo melhorar a barreira intestinal, o tecido intestinal, a estrutura do intestino, restabelecer suas funções, né? O sistema imunológico intestinal, eu consigo melhorar comportamento de criança dentro do espectro, né? Porque esse cérebro ele começa a ficar menos inflamado também. Além disso, a gente tem uma questão dentro do espectro em que eles têm um aumento de cortisol, né? Parece aí nos estudos que eles têm uma hiperestimulação do sistema autônomo, né? Então, eles têm mais liberação de cortisol porque eles estão sempre num sistema simpático mais ativado, né? Luta e fuga ativado. Então, isso aumenta cortisol e aí o intestino, né? Com permeável, né? Que a gente chama, a gente acaba aumentando, então a gente muda o perfil do microbioma dessa criança, desse indivíduo dentro do espectro, e aí a gente contribui para mais aumento de cortisol, mais citocina inflamatória, e a gente fica ciclando dentro desse processo inflamatório aí. E se a gente não intervir na parte intestinal, na alimentação, que é o que vai mudar essa saúde intestinal, né? O intestino é a nossa barreira do de fora para dentro, a gente não consegue avançar, né? Então, às vezes, a gente fica insistindo em olhar somente para o comportamento, né? Que é o que a gente. O próprio diagnóstico do autismo ele observacional, né? Então, é por comportamento. E então a gente foca muito na questão do comportamento, mas a gente tem que pensar que o comportamento é reflexo do que está acontecendo dentro do organismo, né? Então, quando a gente começa tratando de dentro para fora, nutrindo essas células, repondo os que precisam ser repostos para todas as atividades ali, as reações que tem que acontecer, isso melhora, né? E é lindo como a melhora em crianças, né? Por serem crianças, uma Ferrari, né? Crianças são Ferrari 0 km. Então, a nossa intervenção nutricional ela é muito forte, né? Ela tem um poder de, se a família conseguir cumprir todas as propostas, elas respondem muito rápido, né? É muito rápido que eu falo, pense, não é do dia para noite, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do empenho aí da proposta da nutricionista e do empenho da família em conseguir manter esse programa de tratamento, né?
é muito rápido quando você pensa também na qualidade de vida que aquela família inteira estava tendo, né, antes. Então, às vezes, desde o diagnóstico, né, se passam 2 anos, 3 anos, e de repente, com a mudança alimentar, você vê em 2 meses uma mudança, né, da criança. Isso é rápido, né? Então, é realmente eficaz. E aí, eu queria que você É. falasse um pouco, até para quem está nos ouvindo, nos vendo, né, que possa também entender um pouco como é que chega a criança até você. Quais são, o que você observa, né, das crianças que chegam logo no início do tratamento? E aí depois eu queria que você fizesse um comparativo. Depois você fala das intervenções, mas primeiro assim das características, né, do início do tratamento para um período logo depois do tratamento, o que que é observado nessas crianças? Aham. Então, quando a gente fala do transtorno de espectro autista, a gente tem uma criança ou um adulto com disfunção da integração sensorial, né? Então, a disfunção da integração sensorial, e isso afeta diretamente quase todas as atividades, né, da criança, porque os sistemas sensoriais alteram como ela recebe essa informação de fora, codifica e tem uma resposta para o meio externo, né? E aí, se eu tenho ruídos nessas comunicações, seja porque eu sinto demais, eu sou hiperreativo, ou sinto de menos, eu sou hiporreativo, ou até mesmo eu não consigo discriminar isso que eu estou recebendo, eu posso ter alterações em vários processos, né? Então, escola, que costuma ter muito estímulo, é um lugar que é mais difícil para essas famílias, né? Essas crianças ficam mais agitadas, geralmente, ou não participam, ou não conseguem ficar sentadas, ou não prestam atenção. Lugares com muitas crianças ou muitos adultos, enfim, muitas pessoas, que ela precisa desprender uma energia para conseguir fazer esse social, né? Então a gente começa a ver, e eu concluir, né? A alimentação é a única atividade do ser humano em que a gente precisa integrar todos os sistemas. Então, todos os sistemas participam do ato de alimentar. Então, a seletividade alimentar ela acaba Uhum. sendo uma questão bem importante e bem frequente dentro das crianças com espectro e até de adultos mesmo. Eu tenho adultos dentro do TAEA que têm questões alimentares até hoje mesmo tendo um cérebro maduro, né? E não consegue mesmo e precisa fazer todo o processo de integração sensorial também. Então, as pessoas chegam muito, né, na nutricionista com essa questão da alimentação, né? Então, meu filho é seletivo, tá cortando os alimentos, tá piorando, e aí, geralmente, essa questão é a questão que vem, né? Quando não é indicado por algum profissional que entenda o trabalho. Aí eu falo para as famílias, como a gente vai mexer no processo de integração, repondo vitaminas, repondo mucosa, né, gástrica, intestinal, isso já vai alterar toda a percepção interoceptiva, né, do sistema interoceptivo da criança, a gente consegue mudar a seletividade também a partir daí, corrigindo as deficiências nutricionais, tirando os alimentos que estão fazendo mal para esse ambiente intestinal, para esse organismo. Só que o comer, ele é um ato muito complexo, então eu preciso de todos os sistemas. Então, eu consigo perceber uma melhora, e as famílias também, uma melhora em outras coisas, em questões até sociais. Então, ficou mais calmo, tá dormindo melhor, tá conseguindo aprender mais, tá conseguindo parar e aí já começou a falar coisas que ele não falava. Isso é mais rápido do que a criança conseguir comer sem ser seletiva, né? Porque a gente precisa de todos esses sistemas integrados. Só que existe uma mudança. Então, por exemplo, em relação à comida, né? Existe uma... parece que ele tá com mais fome, né? O intestino funcionando. Então, é muito incomum a gente encontrar crianças que não conseguem evacuar, constipadas, né? Ou crianças que têm fezes não formadas, né? Então, nunca teve... meu filho nunca teve fezes formadas. Não sei como é que é ele fazer fezes formadas. Então a gente consegue mudar bastante, porque como o meu foco inicial sempre vai contemplar o intestino, para a gente começar esse tratamento, então as características intestinais melhoram muito e as outras características sociais do que depende do comportamento final acabam sendo as coisas primárias, né? O que vem primeiro. E aí a seletividade a gente vai ganhando aos pouquinhos, e aí eu ensino as famílias a como apresentar os alimentos,
como dividir responsabilidade na hora da refeição. E a gente vai moldando esse cenário ali da alimentação e conseguindo fazer com que essa criança inclua novos alimentos, né? Então, assim, o que a gente vê primeiro é essa questão mais das atividades do dia, do comportamento, do intestino, do sono, até antes mesmo da capacidade de conseguir aumentar o repertório alimentar. Uhum. E em relação às estereotipias, né, que as pessoas sempre ficam muito curiosas de saber, né? Você percebe que há também melhora ou uma redução, né? Uhum. E as estereotipias são até engraçadas, né? Porque a estereotipia é o jeito que, a partir de como tá esses sistemas sensoriais da criança, então você imagina, não existe criança só hiperreativa a tudo. Uhum. Ela pode ser hiperreativa no tátil, aí pode ser hiporreativa no vestibular, ela pode ter falha de discriminação no olfativo. Então a criança ela fica uma confusão na hora de receber as informações de fora, né? E a estereotipia da criança é a coisa mais linda que tem, porque é como ela percebeu que fazendo aquilo ela se regula, né? Então o que a gente faz, pais, é calma. A estereotipia é o jeito que ele tá dando para se autorregular. Uhum. Só que como a gente trabalha, né, óbvio, junto com a terapeuta ocupacional, fazendo integração sensorial de áreas, que é uma terapia, então é um treino, né? Ela vai treinando esses sistemas para eles ficarem ajustados, para ele conseguir receber, codificar isso e ter uma resposta adequada. E como a alimentação melhora essa resposta metabólica, melhora essas mucosas, melhora tudo isso, quando a gente consegue melhorar muito a estereotipia. Muito. Mas toda por conta do ambiente, da atividade sendo proposta, de como que foi. Eles não gostam muito de surpresa, né? Porque imagina, você tá preparado para lutar e fugir e alguém te fala E tá outra ficou sem coisa o que vai acontecer. seu áudio, eu não ouvi. Você falou que ele tá, quando ele tá preparado para lutar e fugir. Ansioso, né? Então, quando essa ansiedade, a gente vai desregulando Cortou. mais esses sistemas. Cortou quando você estava falando quando ele tá preparado Cortou? para lutar e fugir, né? Que aí ele. E acho que agora você ficou. Saiu um pouquinho aqui, Natália. Vamos guardar um pouquinho para ver se a internet dela volta. Oi. Acho que eu tô ouvindo seu áudio agora. Voltou? Sim. Tentando no celular agora. Vamos ver se você tá trocando a internet, porque agora ficou paralisado. Bem, então, enquanto a Natália vai voltando, eu vou só explicando um pouquinho. Para quem foi entrando agora, a gente está fazendo uma live sobre a nutrição no transtorno do espectro do autismo. Né? A gente tem, vou tentar chamando ela aqui. A gente tem esse mês agora, que é o mês de conscientização mundial do transtorno do espectro do autismo, e a Natália, nutricionista, é especialista no tratamento desses pacientes. E ela já veio contando para a gente da melhora da intervenção nutricional, principalmente a partir do cuidado no intestino. Então, essa relação intestino-cérebro super importante em todo mundo, né? Mas muito significativa também no TEA, né? No transtorno do espectro do autismo. Então, ela está falando das melhoras dos pacientes quando se faz a intervenção nutricional
e o que ela percebe, né, que melhora desde a parte metabólica até o social. Então, que a gente precisa cuidar dessa parte metabólica para que a gente observe as diferenças no social da criança, né? Então, inclusive, ela está falando das estereotipias que são como uma válvula de escape, né, para o paciente se autorregular. E que a tendência é que também com um tratamento integrado, junto também com a terapia ocupacional e outras terapias, então a tendência é que também essas estereotipias venham a reduzir. Eu vou tentar chamar de novo a Natália aqui, porque realmente estava super interessante. É uma pena que a gente não esteja conseguindo conectar com ela. Mas vocês podem ir também, quem tiver dúvidas, quiser participar, fazer perguntas, podem mandando aqui as perguntas para a gente poder responder. Oi, Natália. Ela tá realmente está intermitente a internet dela. Eu tô te ouvindo. Agora sim. Tá me vendo? Tô tentando mudar de lugar aqui para ver se a gente Tá consegue. bom. Foi? Tá melhor agora? Foi. E então eu estava até recapitulando o que você foi falando, tá, Natália? Mas de uma forma realmente bem reduzida, bem resumidinha mesmo. E aí eu queria que você falasse principalmente dos alimentos que você costuma, logo no início, pedir que os pais ou reduzam o consumo, ou o que você começa, né? Como é que começa o tratamento com a nutrição? Então, na verdade, com essas crianças seletivas, quando elas são seletivas, né? A gente tem até autistas que não são seletivos, mas é bem difícil. Você tá me ouvindo? Que eu tô travando de novo. Tá, então tá bom. Então, quando elas são seletivas, é muito difícil a gente imaginar que a gente vai fazer uma dieta perfeita e essa criança vai seguir, né? Então, isso não acontece. Então, a gente tem que tentar ir reduzindo, né? Fazendo uma troca amigável do que a gente precisa que seja retirado por outros alimentos, né? Controlando aí a questão energética, demanda de carboidrato, proteína, micronutrientes e incluindo, né, o do que o intestino gosta, que são aí os legumes, verduras e frutas, que é o mais difícil para eles por conta da variação de texturas, de cores e tudo mais. Você me corrige, até a questão da própria palatabilidade, né? De ter menos. Até texturas. Então, assim, quando a gente tem uma alteração em sistema tátil, a gente vai ter problema com as texturas. Uhum. E só que eu posso ter também uma alteração na minha percepção do visual. Então, você imagina, né? Uma banana, uma própria banana, que é uma fruta que parece sempre igual, se você olhar bem, você não tá sempre igual. Se você for bem crítico, né? Olhando a banana. E isso é muito difícil para eles, é muito desafiador, porque a banana não tá sempre igual. E aí, então, ele vai excluindo esses alimentos, principalmente primeiro são legumes e frutas, né? Por quê? Porque cada hora é diferente, dependendo do como que foi feito, como que cortou, se tá mais maduro, se tá mais doce, enfim, o sabor, se é orgânico, se não é, tudo isso muda sabor. Uhum. E aí isso é muito difícil para eles. Então eles acabam indo para as coisas industrializadas, por quê? Toda vez que eu abro o pacotinho lá do Doritos, ele vai estar com o mesmo sabor, né? E aí, às vezes, a gente chega num nível de seletividade em que, por exemplo, a criança come o Doritos, mas ela só come o Doritos se tiver inteiro. Se ele tiver um pedacinho partido, ele já não consegue comer. Fazendo mesmo uma restrição alimentar severa, né? Porque então não pode ter partido, aí a criança vai ser partidos e deixa só os inteiros, né? Então a gente vai tentando desconstruir isso devagarzinho, né? Então, por exemplo, uma criança é legal de a gente falar. Uma criança que só come, por exemplo, só come Doritos, vamos supor, só come Doritos e só come Doritos se estiver inteiro. A gente vai ter que desconstruir. Então a gente vai
vários Doritos inteiros, por exemplo, e colocar um faltando uma pontinha bem pequenininha. E aí a gente vai ver. E geralmente o que eles fazem? Pega aquele com a pontinha faltando, tira, fala, quase eu vou comer esse daqui. Né? Então a gente precisa fazer ele conseguir tolerar perto dele, né? Naquela alimentação que é servida para ele, então que ele tem a imposição de comer, que ele tolera esse pedacinho pequeno quebrado. Né? Então, esse é o ponto principal. Não adianta você falar assim, então você vai trocar Doritos por aquela tortilha mais saudável, que é só milho e sal, troca por esse que vai estar tudo certo. Não vai. Né? Porque é outro sabor, outra cor, outra embalagem, tudo. Né? Então, a gente tem que ser bem coerente, porque às vezes não, muitas vezes eu pego crianças vindo de outros nutricionistas que querem fazer essas trocas imediatas. E aí é uma frustração a mais para a família. E aí também é um afastamento dessas famílias com a nutrição, né? Tipo, ela quer que ele, me fez uma dieta com legumes e verduras, ele não come, não vai conseguir fazer. Então você vai afastando as famílias, né? Então você tem que explicar como você vai oferecer, como você vai fazer, como que você vai mudar, explicar que é lento, né? Tentar fazer essa família brincar com o alimento fora da mesa, porque você tira a imposição de comer para ele conseguir interagir, né? Então, ele interagindo melhor, ele consegue ter um maior contato, começar a desfazer essa imagem de que é muito perigoso relacionar com aquele tipo de alimento, né? Então, é um processo lento, só precisa, junto com esse processo, verificar as deficiências nutricionais, verificar como é que está esse intestino, na superfície, estão sentindo dor, né? Então a gente tem que ver se tem dor, o que está acontecendo, e faz exames, sangue, urina, fezes, saliva, se for preciso, né? Cabelo, por exemplo. Então tem uma vasta pesquisa e possibilidade da gente fazer isso para a gente fazer, na verdade, achar a pontinha o pontinho do emaranhado que a gente vai começar puxando para ir destrinchando todo esse caso. E isso leva tempo. No início a gente precisa de consultas mais juntas, depois a gente vai espaçando para ficar só num follow-up, né? Então é bem complexo, né? E a gente tem que ter atenção a isso, porque são famílias que já estão tensas demais, né? Cansar da busca. Preocupadas, cansadas, até da rotina das terapias, né? De tudo. Então a gente tem que ter bastante cuidado. E aí você estava falando da entrada, né, do equilíbrio dos macronutrientes, micronutrientes, né? Então, aí só traduzindo um pouquinho, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, de vitaminas, de minerais. E aí a Paula, que é uma das nossas idealizadoras também aqui da Health 5D, ela perguntou aqui quais são os nutrientes que são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos autistas. O que você diria? Eu sei que é difícil a gente falar isso, né? Assim, de não ter receita de bolo. Mas o que você diria que nutrientes que são bem importantes? Então, dentro do espectro, de uma maneira geral, e assim, o que os estudos mostram, o que você acha na prática clínica mesmo, geralmente a criança, é muito difícil a criança não ter deficiência de ferro, porque eu falo que o ferro é cri-crizinho, né? Ele precisa de um ambiente mais agradável do mundo para ele ser absorvido. E como esse cenário intestinal ele não tá bom, então a absorção de ferro ela sempre é falha. Então, geralmente, a gente tem deficiência de ferro. Só de ter essa deficiência de ferro já vai atrapalhar só desempenho na escola, não prestar atenção, ficar mais cansado, não querer fazer as coisas e a seletividade alimentar, né? Eles também frequentemente têm deficiência de vitamina A, né? E também vitamina D. Fora isso, a gente sabe todos os benefícios do ômega 3, né? Então, se a gente pensar não sei o que eu vou fazer, eu diria que seria, assim, vitamina A, vitamina D, vitamina E, porque ela é extremamente antioxidante para a parte cerebral. O trio da metilação, B6, B9, B12, né? Porque aí para replicação de DNA, todas as atividades. E ômega 3 seria um nutriente que a gente não poderia deixar de esquecer, né? Deixar de utilizar.
Mas aí entra magnésio, zinco, aí vai entrar todo mundo, né? Complexo B, fragias energéticas. Uhum. Então, dependendo de qual é o perfil, né, do que você está vendo ali naquela criança, você pode, por exemplo, querer trabalhar função mitocondrial. Então, se é uma criança que tem hipotonia de face, né, uma criança que é mais cansadinha, aquela criança que meio mais se joga para um exercício, para um trabalho de casa ou na escola, precisa ficar mais deitadinho, então ele é mais, né, mais molinho mesmo em relação a quando você pega a criança, ou então aquela criança que tem a necessidade de ficar até andando, né? Não que ela fique correndo, mas ela não para, ela fica andando. Isso pode ser muitas coisas, mas também pode ser uma hipotonia, porque para ficar parado, se sustentar paradão, é muito difícil para quem tem disfunção mitocondrial. Então, às vezes, a fuga da criança é ficar andando, né? Só que a gente também tem aumento de neurotransmissores excitatórios, a gente tem um monte de cortisol, a gente tem luta e fuga acionada. Então, assim, isso pode ser por várias causas. A gente tem uma busca, a gente pode ter uma busca vestibular, então ela precisa ficar andando para se regular, pode ser uma estereotipia. Então, a gente tem que analisar o todo, conversar com a terapeuta ocupacional para saber como é que estão esses sistemas dele, o que ela já conseguiu e tudo mais, para a gente entender. Então, essa relação da terapeuta ocupacional com o nutricionista é muito forte. E para você conseguir melhorar a rotina dessa família e a qualidade de vida dessa criança, né? Então, a gente sempre vai pensar em intestino, cérebro e essas vitaminas que acabam entrando até como os antioxidantes, né? Então, vitamina A, até como reparador de mucosa, e geralmente em 90% dos casos ele tem alterações gastrointestinais. Então, assim, a parte intestinal a gente tem que olhar muito precocemente. Seria, assim, o ponto inicial. Vamos olhar para esse intestino para começar. Tá. E aí a pergunta que não quer calar, que todo mundo fala da relação, né, do glúten. É, fala um pouquinho, então, da relação do glúten. Qual é a sua opinião? Isso. Isso é super controverso. Na verdade, isso é polêmico, não é É. controverso. É polêmico. Porque às vezes fala assim, vai nutricionista, vai mandar tirar o glúten leite. E aí fica meio que uma rivalidade aí, né? Então, e aí, a grande dificuldade é que é difícil a gente ter estudos com crianças e é difícil a gente fazer restrição alimentar em crianças, né? Então, a gente tem, às vezes, pouco estudo como a gente tem em adultos. Mas você, por exemplo, que atende adulto, você consegue achar vários estudos em que mostra que o excesso de glúten e o excesso de leite aumenta a permeabilidade intestinal. Exatamente. E aí, a diferença de uma criança para um adulto é só o tamanho e o número de aniversários, né? São seres humanos e a gente reage do mesmo jeito. Então, às vezes, as pessoas não conseguem extrapolar isso para a criança, né? E aí, o que acontece é que os estudos mostram, né, que é como se, resumindo de uma forma bem simplificada, é como se a recuperação do trato gastrointestinal depois de lesado de uma criança dentro do espectro, ela é mais lenta. É tudo mais lentinho e tal. E aí, toda vez que você permeia demais, isso para a gente voltar a ser um intestino bonitão é muito difícil, né? Então, dentro do glúten e dentro da caseína, que é uma parte da proteína e do leite, uma fração da proteína do leite, tem dois peptídeos que eles afrouxam as tag junctions, aquelas junçõezinhas, né, entre células intestinais, e elas se afrouxam. Se você deixar, o que vai acontecer é que o que está sobrando de grande no intestino, que era para ser cocô, fezes, né? Então, se é grande, não absorve, vai para o cocô. O que ficou inteiro, mais inteirinho e coisa gigante, não, né? Mas uma coisa grande que não deveria passar entre célula tendo mais chance de passar entre célula. E aí, em criança, sim, diferente do adulto, né? Apesar de que tem adulto que também não mastiga bem. Então, a criança, até os 3 anos, ela está aprendendo toda a movimentação oral motora para a mastigação correta. Então, até os 3 anos, a gente tem alimentos inteiros nas fezes, a gente tem um monte de coisas devido a essa baixa capacidade de controle mastigatório. Lateralizar a língua, mastigar direitinho, botar lá atrás e engolir. Então, às vezes, passa coisas muito grandes. Ou seja, sobra coisas maiores no intestino. E aí eu dou mais glúten, leite, mais glúten, leite. A nossa alimentação do brasileiro, ela é focada na farinha de trigo e no leite, né? Porque a gente tem essa questão de que leite é importante, leite faz bem, tem que ter leite, que não tem que tomar leite.
A gente tem essa cultura. E aí a gente acaba consumindo muita quantidade em várias vezes ao dia. E isso vai permeando esse intestino, vai deixando esse intestino sempre permeável, ou seja, altero toda a função imunológica intestinal, bloqueio a absorção de cisteína, que é um aminoácido que é o principal aminoácido que vai gerar a glutationa, que é um varredor de radical livre, o mais potente do nosso organismo, né? Então eu tô permeando o intestino e deixando ele sem defesa para se defender do que está entrando, né? Então a gente deixa ele dentro desse. Tá. Não melhora, não melhora. E aí, quando você suspende, você vai suspender, a gente vai fazer os testes, óbvio, né? A gente vai testar via sangue, exame genético, se tem alguma resposta a glúten em leite. Mas, independente se der negativo, a gente vai suspender, reintroduzir. E a gente vai ter que descobrir a carga que aquela criança tolera, né? Então, a gente vai fazendo individualmente. É uma questão também. O que eu tolero é diferente do que você tolera, por exemplo. Então, é uma questão também do acúmulo, né? Do quanto que também se acumula. Bom, então a Agnes perguntou aqui. Então, a restrição, ela é necessária? Sim. Pelo menos período, sim. Né? Pra gente fazer, pelo menos pro nosso primeiro passo, de reparo intestinal. Se eu não começo a reparar o intestino, eu tô prejudicando a absorção de todas as vitaminas e minerais. Né? E não adianta, eu falo para as famílias, a suplementação ela é necessária sim, porque a criança evolui muito rápido com a suplementação. Só que eu não quero que essa criança fique cheia de suplementos o resto da vida. Eu vou deixar ela somente com o que é necessário ou que ela tem dificuldade a partir daqueles polimorfismos também que a gente tem dentro do espectro. Né? Então, se a criança tem um polimorfismo da MTHFR, que é famosa, né? Eu vou ter que provavelmente deixar esse trio da metilação meio que pro resto da vida, eu vou mexendo somente nas doses, o né? O trio de metilação, só pra gente falar, para quem não tá acostumado com o termo, né? Seria vitamina B12, vitamina B6 e ácido fólico. E a Cláudia perguntou aqui também se existem alimentos que podem agravar os sintomas, né? Como a hiperatividade, crises sensoriais. Sim, todos os industrializados, porque eles levam conservantes e corantes, e não existe coisa que mais estimule o sistema nervoso do que corantes e conservantes, porque eles ficam vagando pelo nosso organismo. São xenobióticos que a gente precisa de uma capacidade de detoxificação aumentada, né, ou regulada, para você eliminar isso e não ficar acumulado no nosso organismo. E o que acontece é que dentro do espectro eles são meio que esponjinhas. Travou, esse sistema vou pedir para você falar um pouquinho de novo. De detoxificação. Cortou? Que você ouviu, industrializados. Que são Gente, que carro na minha internet hoje. Todos os industrializados, porque tem conservantes, corantes, aditivos, né? Tudo que tem siglazinha lá é aditivo e tem treta que eu falo, né? E aí isso a gente precisa de um sistema de detoxificação, das funções de detoxificação do fígado bem ajustadinhas para a gente conseguir eliminar. Né? E aí é muito comum essas crianças estarem consumindo alimentos industrializados por conta da previsibilidade, do ser sempre igual. Né? Então, são crianças que estão com alta carga de industrializados, de xenobióticos, de conservantes, de corantes. Então, a gente precisa diminuir isso. Isso é muito excitatório, até para o TDAH também. Tá? É uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer. Tentar incluir de alguma maneira legumes e verduras, porque o intestino ele gosta disso. Então, não adianta a gente ficar pensando só cápsula, porque o intestino ele precisa que a gente coma legumes e verduras. Inicialmente, a gente pode sim colocar esses alimentos camuflados em outras preparações, porque mesmo que eles não estejam vendo, eles estão tendo contato com papila gustativa e criando uma memória daquilo. Esses alimentos vão aparecendo, e consegue chegar mais pertinho, cheirar ou botar até a língua, isso já pode conectar com alguma informação do tipo, peraí, eu já conheço isso aqui. E facilita, tá? Então a gente vai esconder. Não, a gente tenta fazer
colocar coisas que são boas para esse intestino começar, mesmo que mais processado, mas a gente já começa a trabalhar essa parte de sabor, de gosto, para a gente conseguir inserir isso de forma inteira. Então, a gente faz conjugado, né? A gente enriquece as preparações e bota a apresentação Tá. adequada para que ele consiga E consumir aquilo ali. falando um pouquinho agora da relação, né, com os pais, o que você nota que tem de mais desafiador, né, em relação aos pais dessas crianças? Como que é a reação, né, ao saber que aquele alimento que supostamente traz um conforto para o filho vai precisar ser reduzido, retirado? Como que é isso? Isso, é bem. Isso eu acho que é o mais difícil, né? Porque como que você vai tirar isso dele se ele só come isso? Né? Não, aí eu falo, calma, a gente não vai fazer nada abrupto, eu não posso perder alimentos. Eu não quero perder nenhum alimento ruim que ele come. Eu preciso ir trocando esse alimento. Então, a gente vai substituindo de maneira amigável, de pouquinho em pouquinho, fazendo essas substituições, para que ele seja capaz de incluir outros alimentos e, de repente, os alimentos que a gente não quer mais, não precisa mais dele, a gente vai sumindo ali das vistas, né? Ele vai cortando. Mas é difícil. E como são famílias que estão muito atribuladas em relação a ir e vir em terapias, levar, ficar, são famílias que têm uma rotina, né? Muito apertada, vamos dizer assim. E aí, o que a nutricionista pede eu vou te dar um bando de receita, você vai fazer tudo caseiro, é o sonho da vida. Tudo caseiro, tudo menos industrializado. Colocando, então o bolo ele vai ter uma fruta, não vai ser só bolo, né? Então a gente vai ter a receita adaptada, tirando glúten. Então dá pra gente fazer alimentos parecidos com o que eles consomem, adaptado, fazendo uma nova receita, e aí, por conta da textura e visual ser igual, às vezes eles conseguem substituir sem problema nenhum. Mas eu preciso de uma mãe que ou tenha uma pessoa para ajudar, ou que tenha até a habilidade de, ou que queira, porque eu já tenho, e isso depende muito de como que a família está em relação a isso. Porque eu tenho algumas mães que não nem sabiam onde é que ficava a cozinha e hoje são excelentes produtoras de biscoitos, de bolos e quitutes, né? Porque viu que Muito realmente bom. Então, tem realmente, a mãe resultado. se transforma, né? Já se transforma por se tornar mãe, a mulher se tornando mãe. E ainda com Isso. uma condição dessa, é bem mais transformadora ainda, né? A Cláudia está perguntando se Muito. quanto mais nova a criança, é mais fácil de mudar esses hábitos alimentares ou se não faz diferença. Sim, toda intervenção que começa mais cedo, ela é mais fácil até na evolução, tá? Porque pense que se eu tenho um cérebro que está sendo lesado, né, por uma animação, a gente está crescendo e a gente tem uma neuroplasticidade muito intensa até os 5 anos, né? Depois dos 5 anos continua tendo, e esse cérebro só termina de maturar com 25 anos, diminua a velocidade. Então é como se a intervenção ela precisasse de um pouco mais de tempo para acontecer. E eu tenho uma criança que há 5 anos não come, né? Diferente de uma criança que tem 2 e não come. Então a gente acaba rotulando até. Ai, Joãozinho não come, meu Deus, hora da refeição. E ele fica dentro daquilo ali. O Joãozinho não pode comer. Se o Joãozinho não come, fala que ele não come, por que ele vai comer? Ele nem quer sair. O confortável para ele é ficar ali dentro daquele Joãozinho não come, Joãozinho não come. Se ele come, não é Joãozinho. Como é que ele vai, né, comer? Então, isso é mais uma coisa que é do comportamental, do ambiente, né, da hora da refeição. Que a gente não deve fazer, né? A gente tem mania, a gente, ser humano, a gente tem mania de reforçar o negativo, né? A gente tem que reforçar as conquistas, o positivo. Quando a gente reforça o negativo, a gente está reforçando o que a gente não quer, exatamente o contrário, né? Então, você reforça e não quer que ele faça. Você reforça. Então é complexo, né? Então a gente tem que mudar essa logística de oferta de alimento, a logística da refeição, de como que vai fazer, o que vai falar. Isso é uma coisa que é uma da primeira consulta, ela é bem densa, né? Eu explico bastante coisa. Pergunto se tem dúvida, geralmente tem dúvida, não, acho que tá bom. Daqui a pouco eu falei que daqui a pouco você vai lembrar de um monte de coisa, você me manda e a gente vai ajustando. Aí, fica de novo, como é que eu ofereço? Aí a gente vai, oferece. Então me manda Travou
né? Uma questão assim, que é uma coisa boba, né? Boba quando a gente pensa assim, que como que a gente não pensou nisso antes, né? Ele fica querendo botar a mão na comida. Assim, deixa ele botar a mão. Porque setores táteis, a gente tem muito mais no setor Natália, e Natália, na boca. ver se a gente Tá me ouvindo? consegue retomar o que você falou. Tô ouvindo. Tá me Tá me ouvindo ouvindo? agora? Você? Gente, o que aconteceu com esse internet? Ou, tô ouvindo, mas tô travada. É, que você Eu falei que uma parou mais ou menos quando você estava falando que a mãe às vezes pede para você mandar vídeo, alguma coisa. Quando ela começa a fazer, né, que se interessa, as dúvidas surgem. E aí você estava explicando isso. Isso, aí eu peço para mandar vídeo para ver se está oferecendo da maneira correta, porque às vezes não está habituado e aí, né, a gente fica naquela dando certo, o que está fazendo? Tá, pelo que eu estou entendendo, então, resumindo aqui, na verdade, a mãe, quando tem dúvida, ela vai precisar te mandar as dúvidas, e aí mostrando como a criança tá com o vídeo para você poder ajudá-la, né? E aí assim você consegue ter as dúvidas dela, Mostra né, muito pelo com o vídeo. corpo, com o que ela está fazendo, do que ela está precisando. Por isso que é interessante a gente entender dessa parte sensorial. Agora você voltou aqui, mas eu entendi o que você quis dizer e aí eu fui passando. Só não sei se você falou algum exemplo mais interessante, Tá me mas eu ouvindo? entendi que você precisa do vídeo para poder ajudar essa mãe, né? Do vídeo da criança. Isso. Isso. Por dizendo o que está esperando e o que a criança consegue fazer com aquilo ali. Uhum, Né? Então eu vou explicando a partir do que a criança está mostrando, como que a gente faz, né? Como que a gente pode fazer melhor. tá. E aí, tem algum caso que você queira compartilhar de alguma criança que você observou uma melhora no final do tratamento? Ou assim, né? Durante o tratamento, porque o tratamento ele continua, né? O acompanhamento. Então, não sei se você queria compartilhar com a gente algum caso interessante. Ai, todos os casos são interessantes, mas tem assim, é, eu tenho crianças que estão comigo há bastante tempo. E aí, por exemplo, em um ano a gente consegue ver, olha como ele mudou, né? Apesar de começar com mudanças pequenas, que são as crianças mais desorganizadas em relação ao sensorial, e que hoje eu tenho mães felizes de, nossa, que maravilha! De familiar falar, para de dar essas vitaminas que ele está comendo muito, né? E a criança não comia nada. Ele está engordando, tira essas vitaminas, aquela coisa que vitamina engorda, né? E eu tenho respostas muito rápidas, assim, de crianças que melhoraram, que não evacuavam, tinham questões fortíssimas em relação à evacuação e que em 4 dias começa a evacuar sozinha, né? Então, é, um, um, um desespero a menos, né? Da criança conseguir evacuar, da criança desfraldar, né? E agora ela desfraldou, né? Porque ela consegue, além de sentir menos sintomas em relação às fezes, à dor e tudo mais, a gente também vai melhorando, conseguindo melhorar o sensorial junto com a TO por conta dos nutrientes, né? Uhum. Então, assim, teve um muito engraçado de uma criança maiorzinha até. Tô, Você tá me ouvindo? tô te ouvindo, pode falar. Ai, Deus, graças a Deus. Ela é uma criança maiorzinha, tinha 8 anos. E aí eu mandei mensagem, e aí, como é que tá? Como é que tá o fulaninho? Aí ele, ele tá muito estranho, Natália. Eu, por quê? Ele, porque ele tá assim, ó. Aí me mandou um vídeo. Aí ele mandou um vídeo da criança sentada no sofá, olhando assim, né? Olhava,
calma. Eu falei assim, mas o que que tem? Ela, meu filho nunca sentou. Ó, É a primeira vez que ele senta no sofá. Eu falei, nossa, então é bom, né? maravilhoso. E aí ela conseguiu sair com ele de casa. Era uma família até lá de da conseguia sair com ele, porque ele ficava muito agitado. Então, assim, são coisas muito bacanas, assim, de conseguir. Tipo, ele só gritava, parou de gritar, tá conseguindo ficar mais calmo, consegue dormir, Muito, né? Tá conseguindo dormir a noite inteira. Eu acordava 5, 6 vezes, acorda né? 2 vezes Muito. só. E Eu acho que toda é melhora no emocionante que de afeta ver muito a como a família nutrição é super transforma, né? impactante, né? Que poder que tem um tratamento nutricional, um intestino bem organizado, né? De um ser humano que pode aí transbordar a vida, né? Que maravilha que é isso. Natália, queria te dar parabéns, né? Pela tua escolha dentro da Obrigada. profissão. Imagino que você deva se realizar bastante, né? Em relação aos seus pacientes, né? Ter aí muitos resultados bonitos como esse. Queria te agradecer também por você estar aqui com a gente. Uma pena que a gente ficou, né, tendo oscilação. Poxa vida. Interessantíssimo tudo que você falou. Depois a gente pode marcar num outro horário, que não seja esse horário de pico, né, de Instagram, e a gente pode conversar, Isso. porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir o que você contou pra gente aqui hoje, tá? E Maravilhoso. Obrigada pelo convite. imagina, olha, as pessoas te dando aí parabéns. E eu queria, você mencionou várias vezes sobre a terapia ocupacional, né, sobre outras terapias. Então, só queria reforçar para quem não conhece a Health 5D que entrem no nosso site, né, conheçam, porque lá nós temos vários profissionais que podem ajudar. A Natália, inclusive, ela está cadastrada, né, como uma profissional lá da Real 5D. Então, também quem quiser acessar a Natália, ou pelo Instagram dela, ou entrando no nosso site, você clica em profissionais. Se quiser, já vai direto lá, nutricionista, e a Natália está lá disponível para poder ajudar quem for preciso. Muito obrigada, Natália. Obrigada a você, Tudo Larissa. de bom, Obrigada gente. a todo mundo que teve dúvida aí. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, mesmo com essa internet um pouquinho intermitente. Espero que quem vai assistir tenha paciência de assistir, porque realmente está valendo a pena. Tudo que a Natália falou foi muito bom. Obrigada a todo mundo que está aqui elogiando. Boa E aí a noite. gente vai se encontrar no live e a gente vai deixar lá no nosso Instagram quando que vai ser uma próxima. E depois a gente marca com a Natália de novo. Um beijo para todo mundo, boa noite.